Olá, bem-vindos à Maldição de Cassandra. Microgaitas, pô-lo aqui certinho. Hum, o episódio de hoje, nem vou perder muito tempo a ir direto ao assunto, é um tema sobre o qual nos últimos 5 anos refleti profundamente, debati longamente e escrevi bastante sobre ele. E é um tema que parece que de repente, ou sem ser de repente, nada ocasionalmente, saiu da ordem do dia porque convém tão pouco. Isto é-me a referir ao, às sociedades, chamam-lhes ou multinacionais ou transnacionais, eu chamo-lhes transnacionais, porque acho que do ponto de vista jurídico é um termo mais correto, não interessa o porquê, porque a maldição de Cassandra não é cá só para gente do direito, é para toda a gente, graças a Deus. Mas não interessa. O nome que se pode atribuir às sociedades, tanto faz serem transnacionais como multinacionais. É um tema que já causou e causa muitas vítimas. A mais exemplificativa ou a mais emblemática foi, sem dúvida alguma, Salvador Allende. Não, Salvador Allende não foi morto por um povo esfomeado e por mulheres que batiam panelas. Sim, o povo estava esfomeado, sim, mulheres bateram panelas, mas tudo isso decorreu, já agora uma pequena história, porque em dezembro de 72, Salvador Allende foi discursar à ONU. O discurso está absolutamente open na internet, é fácil de me encontrar, é extraordinário. E foi discursar e fez um discurso a apontar o dedo a todos os desmandos que as transnacionais americanas faziam no Chile. Nesse dia assinou a sentença de morte. Está, para quem queira procurar, se tiver paciência, os instrumentos necessários, não é nada a ver com a Dark Web, mas sim, não é fácil encontrar, mas consegue-se descobrir todo o processo da CIA, encabeçada na altura e sob a égide de Kissinger, que era o secretário de Estado de Nixon, todo o processo que levou à manipulação da sociedade chilena, à morte de Allende e à subida ao poder de Pinochet, com as consequências que todos nós sabemos. Isso aconteceu nessa altura. Do ponto de vista de legislação internacional, de lei de direito internacional, que é o ramo de direito da minha eleição, porque é completamente diferente dos direitos privados e aplica-se a todos. Pena é que a força ultimamente tenha diminuído imenso. Houve variedíssimas tentativas para criar convenções ou tratados internacionais referentes à atuação de transnacionais. Na década de 70 foi um documento que tinha um nome tão grande, que é conhecido pelas normas. Depois Kofi Annan, em 2009 ou 2010, penso que em 2010, criou um documento chamado Global Compact, e depois em 2011 o John Ruggie criou aquilo que ainda hoje é utilizado, chamados os princípios orientadores de Ruggie. Todos eles tinham uma característica: são meramente facultativos e optativos. Transnacional que não queira submeter-se, não se submete e acabou-se.
E tudo isto porquê? Porque, em termos de direito internacional, e aqui é que está o busilis da questão, são sujeitos de direito internacional, os Estados, naturalmente, as organizações internacionais, dou-vos como exemplo a OIT, a OMS, a Cruz Vermelha, que tem um estatuto completamente atípico, que não sendo não sendo uma ONG, também não é um Estado, mas tem estatuto de observador permanente na ONU, as agências da ONU, naturalmente, e, mais tarde, as pessoas singulares também começaram a ser vistas como sujeitos de direito internacional. Mas as sociedades, ou seja, as pessoas coletivas, nunca foram, nem são pessoas de direito internacional. Logo, não podem ser responsabilizadas à luz do direito internacional, não podem ser julgadas em, seja lá em que tribunal internacional for, porque o Supremo Tribunal Internacional de Justiça é para os Estados e o TPI, o Tribunal Penal Internacional, é para as pessoas singulares, de forma que as sociedades ficam em terra de ninguém. E dir-me-ão, não se podem interpor ações contra as sociedades, mas pode-se interpor contra os membros dos órgãos sociais. Oh, meus amigos, não me venham com histórias, que é completamente diferente interpor uma ação contra o Smith, ou contra o Silva, ou contra o Xinfunfun, ou seja, quem for, ou interpor uma ação contra a Xiaomi, contra a Nestlé, contra a Chevrolet, contra a Cadbury. É completamente diferente. O peso é completamente diferente. As pessoas coletivas obedecem exclusivamente aos conselhos de administração. Ponto. E estes, por sua vez, submetem-se naturalmente todos os anos, caso não haja em termos extraordinários, às Assembleias Gerais Ordinárias. Ponto. O que significa que, estando em terra de ninguém, todos os dias, mas todos os dias, são cometidos crimes contra a humanidade e crimes internacionais por essas sociedades. Posso-vos eu garantir. Claro está que havia uma forma de não cometer, que é completamente fora de questão. As pessoas deixarem de comer chocolate, por exemplo, de forma que a Nestlé, a Cadbury, a Mars, a Kit Kat e todas essas deixariam de necessitar de escravos, não são crianças de tenra idade, são adolescentes, raptados, escravizados, a quem corta os calcanhares que é para não fugirem, escravos, que vão para as plantações colher cacau. Portanto, posso-vos garantir que todas as bocadinhos de chocolate que se comem têm incorporado o som insuportável do silêncio desta gente. São sempre vítimas muito frágeis. Porque a mim, o importante disto não é saber que se cometem os crimes, é compreender-se profundamente a dimensão das vítimas. Também ninguém deixa de ter computadores ou telemóveis ou tablets ou o que seja hoje em dia. Mas todas as matérias-primas para as baterias resultam de trabalho escravo. O mesmo as baterias de lítio para os carros elétricos, o coltan para os semicondutores, sempre em estados profundamente permissivos, onde estas sociedades, onde as transnacionais, permissivos e corruptos, onde as transnacionais ditam agenda política, como é óbvio, e onde as vítimas não passam de carne para canhão. Este é um dos temas que me dói, que me prende e de facto eu tenho refletido e tenho estudado imenso sobre este tema.
Desde há 5 anos a esta parte, talvez mais 6, penso eu, que há várias comissões especializadas na ONU de forma a trabalharem um tratado vinculativo. Portanto, os Estados que aderirem a esse tratado, a essa convenção, serão obrigados a verter essas diretivas e toda essa regulação no seu ordenamento interno, de forma a que as suas sociedades também sejam obrigadas a ater-se a essas regras. Já vão para aí na 4ª versão. Nada. Quando aparecer, já vai ser tarde demais. E não se esqueçam que tudo isto está sempre, sempre, sempre associado a tráfico de pessoas, a escravatura, a trabalho forçado, e posso-vos garantir que ainda antes do Covid, quanto mais depois, o negócio mais lucrativo do mundo é o tráfico de pessoas. A seguir, o trabalho escravo. E só em 3º lugar é que vem o negócio das armas. Não, tráfico de pessoas, trabalho escravo e trabalho forçado, e o negócio das armas. Depois vêm as drogas e vem-se tudo. Imaginem a quantidade de vítimas sem qualquer tipo de apoio que têm sido feitas ao longo destes anos todos. Unicamente porque money makes the world go round. Já sabem, #resist. Ponham nas vossas redes sociais Free Barghouti, Free Barghouti, Free Barghouti. Ponham. E fica o alerta e esta reflexão, depois se vocês quiserem, cada um fará a sua própria pesquisa e o seu próprio trabalho relacionado com isto. Também estão as empresas militares privadas, mas isso será tema para um outro episódio, porque não tenho, o tempo não dá para tudo. Posto isto, se gostam da Maldição de Cassandra, já sabem, continuem a visualizar, a subscrever, a partilhar, a fazer comentários, a desafiar-me, a sugerir-me temas. Please, 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 please. Vamos continuar a crescer. Até breve.